graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu coração, com o coração de você que está me ouvindo nesse momento. Eu estou dando aqui uma série de reflexões da Palavra de Deus, meditando no sermão conhecido como Sermão do Monte, um sermão pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá que começa no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, e no 7 ele conclui esse sermão. Eu queria meditar com você nesse momento a respeito da primeira bem-aventurança da qual o Senhor fala. Então, se você tiver uma Bíblia, pegue ela e abre em Mateus capítulo 5, versículo 3. E diz dessa forma: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui é a tradução NVI. Em outra tradução diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Almeida Revista Corrigida. O Senhor Jesus ele trouxe essa mensagem para o povo judeu em um período em que Israel ele era ele era um vassalo de Roma. O povo israelita haviam sido escravizados pelo povo romano. Então eles eram como um povo ali vassalo, certo? Que tinha que pagar impostos, que tinha suas obrigações diante do governo romano. E se porventura houvesse ali alguma rebelião, alguma coisa, eles se revoltassem não querendo pagar aqueles impostos, eles poderiam pagar até mesmo com a própria vida. Então, assim, Jesus está trazendo essa mensagem em um período muito hostil, em que Roma, com a sua força política, estava massacrando e destruindo ali os judeus, com seus impostos altíssimos. Para termos ideia, nesse período dessa mensagem aqui do Senhor, Israel é quem estava bancando as obras faraônicas lá de Herodes. Muitas obras gigantescas ele estava fazendo, e o dinheiro vinha daqueles povos escravizados, do qual Israel, nesse contexto aqui, fazia parte. Então, assim, era um povo que estava altamente magoado, humilhado. Muitos israelitas, devido a essas condições, haviam se corrompido, aqueles que a Bíblia chama de publicanos, os cobradores de impostos, que eram funcionários públicos do governo, usados ali para tirar o dinheiro do povo do seu próprio povo, né? Eram funcionários israelitas tirados do próprio povo de Israel e usados ali para arrecadar os impostos, sendo que eles mesmos se corrompiam e pediam muito mais além daquilo que Roma precisava. Ou seja, já era um momento muito difícil, já era uma carga tributária muito grande, e os próprios israelitas, oprimindo ali seus irmãos, pediam mais ainda. Esses aí que tinham esse cargo político, esse cargo público nessa época. Então era assim o contexto de Israel, o contexto político. No contexto religioso, havia muitas seitas naquele tempo, como por exemplo os saduceus, que eram ali os sacerdotes, pessoas que a própria Roma colocavam para trabalhar no templo, para servir o povo no templo. Então era um cargo político na época. Tinha também lá os fariseus, que era a alta religião, né? A religião mais importante, a gente pode dizer assim, entre os judeus. A seita dos fariseus era tida como a mais fiel à palavra de Deus, e foi a esses aí que Jesus mais se dirigiu, repreendendo ali os pecados, as falhas e as interpretações erradas da palavra de Deus que eles traziam ao povo. Tinha também os essênios, que era um grupo de pessoas que decidiram não viver mais em sociedade, no meio daquela sociedade tão corrompida, tão má, tão perversa. E dentre esses aí também haviam aqueles que, no caso aqui de Mateus capítulo 5, vai ser citado, que eram os discípulos de Jesus. Se você ler a partir do versículo 1, versículo 2, o mestre se assenta, começa a ensinar, e estes aqui se aproximam dele para aprender. Enquanto os outros que estavam fora, né, as outras seitas,
Posso citar ainda aqui também os zelotes, que no caso esses zelotes eram os rebeldes ao governo, aqueles que queriam por força tomar o controle de Roma e devolvê-lo ali a Israel. Então todos estes aí, naquele momento em que Jesus passou a ensinar, não se aproximaram do mestre, mas eles ficaram lá com suas filosofias, seus raciocínios, seus pensamentos, enquanto um grupo dentre eles mesmos resolveu crer, resolveu se aproximar de Jesus. Então entenda o seguinte, nesse contexto aqui, Israel e dentre os israelitas, os discípulos estavam em um mundo altamente corrompido, altamente cruel. E o que esse mundo queria fazer com esses discípulos? Eles haviam tomado a decisão de sair daquele contexto ali errado, pecaminoso, mas o que este mundo da época lá, as pessoas, aquele sistema de governo queria fazer? Queria magoá-los, queria destruí-los, queria torná-los homens e mulheres revoltados, como no caso dos zelotes, como no caso dos essênios, que se afastavam das comunidades e foram viver nos desertos. Posso citar que possivelmente um essênio era João Batista, que vivia nos desertos, certo? Então, assim, a sociedade naquela época queria corromper a vida das pessoas. Porém, esse pequeno grupo que se aproximou de Jesus foi aquele grupo que decidiu não deixar o mundo lhe corromper, nem para se tornarem ladrões ou revoltados, mas também eles não permitiram que as seduções das riquezas, as seduções dos prazeres do mundo viessem a dominá-los, mas eles tomaram a decisão de seguir a Jesus. A estes discípulos que tomaram essa decisão de se aproximar do Senhor, que o Mestre está se referindo quando ele diz bem-aventurados. Bem-aventurados, ou seja, muito felizes, muito felizes. Muito feliz é aquele, é bem-aventurado. Qual? Esse que resolveu se aproximar de Jesus, esse que tomou a decisão de não permitir que o mundo corrompesse, ele se tornasse somente mais um revoltado, ou revoltado contra Deus, contra a sociedade, um pecador miserável longe de Deus, que não quer saber de Deus. Não. Esses aí decidiram não se contaminar com o mundo e resolveram se voltar para Deus. Aí eu pergunto para você, será que Jesus poderia dizer de você e de mim nesse momento que nós somos felizes, bem-aventurados, que nós somos homens e mulheres que o mundo não conseguiu corromper depois da nossa decisão de servir a Deus, de sermos pessoas de bem, seguir ali o Evangelho? Ou quem sabe você é daquelas pessoas que ainda nem tomou essa decisão? Saiba de uma coisa, se você ainda não tomou essa decisão de servir a Deus, de seguir ao Evangelho, saiba de uma coisa, nem você e nem aqueles que estão dentro das igrejas, posso me incluir dentro do povo que está dentro da igreja, nem você, nem nós, posso dizer assim, são os alvos da referência de Jesus, se nós temos deixado o mundo nos corromper, ou sem tomar a decisão de segui-lo, ou mesmo tendo tomado um dia a decisão, deixamos novamente se vencer pelo pecado, pela situação do mundo atual. Estamos em um momento de muito sofrimento, e muitos se revoltam contra Deus, querem culpar a Deus, outros se revoltam contra outros homens. Além de uma guerra contra essa pandemia, tem também guerras políticas, contra a violência. São tantos males que vêm sobre nós nesse momento para tentar nos corromper. Mas se eu e você tomarmos a decisão de seguir a Jesus, de se aproximar do Mestre, para se fortalecer, para ouvir a sua palavra, o Senhor está dizendo aqui, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, muito felizes. Aí ele diz assim, bem-aventurados, muito felizes são quem? Os pobres de espírito.
ou seja, exatamente aqueles que olham para si mesmos e reconhecem os seus pecados, suas falhas, reconhecem que, como éramos do mundo, nós nos corrompemos, nascidos em pecado, reconhece que esse sistema mundano é contrário a Deus, que se rebelar contra o governo ou se entregar ali à cobiça, à violência, ao ganho fácil, tudo isso são coisas que desagradam a Deus. Estes aí que reconhecem que eram assim ou que são assim, é que são os bem-aventurados, são esses pobres de espírito. Eu te convido a olhar para a palavra de Deus. O rei Davi, ele, apesar de ser rei, lá no Salmo 40, versículo 17, ele declara assim, ó: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele também vai dizer, depois lá no Salmo 51, assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Davi aqui está querendo dizer quando ele diz que é pobre? Claro que ele não era pobre financeiramente falando, ele era um rei, mas ele está falando da sua condição espiritual. O contrito que ele fala lá no Salmo 51, compungido, contrito que Deus não despreza, o quebrantado, é justamente aquele que reconhece seus pecados, suas falhas, sua necessidade de Deus, sua dependência de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi após ele cometer adultério com Batseba e depois de ele ter matado o marido desta mulher, se casado com ela, e desse casamento aí nasceu esse fruto, um filho, o fruto do adultério. Então, quando ele caiu em si da sua condição espiritual, ele que tinha tudo, tinha as mulheres que queria, tinha o dinheiro que queria, porém, dentro dele havia o mal, e é o que há em nós também, e mesmo ele tendo tudo, ele cometeu esse grave erro, esse grave pecado que manchou a reputação dele e que a Bíblia não esconde. E essa mesma natureza é o que está em nós. Podemos ter tudo, podemos ter educação, podemos ter dinheiro, uma esposa, um marido, e até tem pessoas que têm várias mulheres, vários homens, mas o mal continua em nós. Essa é a pobreza espiritual a qual Davi se refere. Isaías capítulo 66, versículo 2, na parte B do versículo, diz assim, ó: sacrifícios, aliás, diz assim, ó: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Para quem Deus olha? Para esse aflito, para esse abatido, que treme diante da palavra, que olha para a palavra de Deus e reconhece que é um pecador, e reconhece que precisa da salvação. Quando ouve o Evangelho de que Cristo Jesus ele morreu por nossos pecados, que a causa da morte dele é o adultério, é a mentira, é as coisas que nós sabemos que são condenáveis diante da palavra de Deus, vida sexual errada, vícios, tantas coisas poderia citar. Este aí que reconhece essas coisas, que isso daí foi o que levou Jesus à morte, e treme diante da palavra de Deus, que fala a respeito de um julgamento, de um juízo, é para esse daí que Deus olha. É esse daí que Deus vai atentar para quê? Para salvar. Lembre-se, dentre os grupos que eu citei ainda há pouco, só os discípulos, está lá no versículo 2, se aproximaram de Jesus. E por que os outros não se aproximaram? Porque eles ainda não haviam sido tocados por esta palavra, por este evangelho. Então aqui, quando Jesus fala bem-aventurados pobres de espírito, ele está se referindo a pessoas a qual o Espírito de Deus começou já a tocar, a trabalhar e a convencer que é um pecador, sendo rico, sendo pobre, é um pecador nascido em pecado e precisa urgentemente da salvação de Deus. Me preocupo com aquelas pessoas que ainda não reconheceram isso, que dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo.
e acham que por isso merecem um lugar diante de Deus. Não. Salvação não é por obras. Salvação é para todo aquele que crê que é um pecador e que Jesus ele é o Salvador dos pecadores e se arrepende desse pecado e abandona. Posso citar também exemplos de homens de Deus que estão contidos aqui na Palavra de Deus, a qual a gente pode perceber a ação do Espírito Santo na vida deles. Por exemplo, Simão Pedro, se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: quando Simão Pedro viu isso, viu o quê? Viu um milagre em uma pesca maravilhosa. Ele havia passado uma noite inteira tentando pescar, ele e os outros pescadores, e não conseguiram nada. Mas aí, ao chegar na praia, Jesus se aproxima deles e pede ali o barco emprestado para usar ali como púlpito, para falar uma multidão. E Simão Pedro ouve aquela palavra e Jesus vai e diz assim para ele: Pedro, lança tua rede ao mar, no mar alto, lança tua rede ao mar. Aí ele vai e diz, crendo na palavra de Deus, ele fala assim: Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele lança e é uma pesca extraordinária. Quase que o barco afunda, tem que pedir ajuda, certo? E quando ele viu isso, diz o texto aqui, no versículo 8, Lucas 5:8. Quando ele viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Certo? O que ele falou? Ele se afasta, Senhor, eu sou pecador, eu sou um miserável pecador. Quando ele viu ali a glória de Jesus, o poder de Jesus, ele olhou para si mesmo e viu: sou pecador, e se achou indigno até daquele Senhor, daquele mestre, daquele santo de Deus estar próximo dele. Mas Jesus ali estava escolhendo. Jesus vai e diz no versículo 10, ele fala: não tenha medo, Simão, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens, certo? E quando Deus ele nos mostra, nos revela nosso pecado, não é para nos condenar como muitos pensam, mas é para nos perdoar. Para a mulher pecadora, adúltera, que queriam apedrejá-la, mas depois foram embora na situação lá, o Senhor perguntou: cadê os que te condenam? Ninguém te condenou? Cadê os que iam te apedrejar? Aí ele disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele falou: nem eu tampouco te condeno. Deus ele não quer nos condenar, irmãos. Deus ele quer nos salvar. Poderia também citar aqui o caso do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, 6, versículo 8, onde ele tem uma visão do Senhor ali. Quando ele vê o Senhor, ele diz assim: ai de mim, porque sou um homem pecador. Ele diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Meu irmão, minha irmã, quando a gente está se aproximando de Deus, o que acontece conosco é que a gente vai se perceber, nós não iremos perceber quanto somos maravilhosos, estamos indo pelo caminho certo, não. Mas a gente vai perceber o quanto nós somos pecadores. Nessa visão de Isaías, quando ele vê o Senhor, ele sente o pecado dele. Minha língua, meus lábios são impuros. A mentira talvez ali estava na boca dele, o palavrão. E ele reconheceu a sociedade dele: é um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, ai de mim. Mas na continuação, Jesus ele faz chamar Isaías. Ele diz assim: o Senhor: e agora quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías, depois de ser purificado do seu pecado, aqui no versículo 8, ele vai responder no versículo 6, ele vai responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E por que ele respondeu, se aproximando ali de Deus? Porque ele foi perdoado. É isso que Deus quer fazer conosco, perdoar. Mas Deus só perdoa aquele que se arrepende. Poderia também, por fim, citar Jó. Quem foi Jó, o seu sofrimento, a sua dor.
Mas quando ele teve aquela experiência com Deus, que Deus o sarou, curou, ele pôde entender o que é realmente andar com Deus. Jó capítulo 42, versículo 5, versículo 6, ele vai dizer assim, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele passou a ter um conhecimento maior de Deus, meu irmão, ele se abominou. Nós somos abomináveis diante de Deus, nós quando estamos em nossa natureza caída, pecaminosa. Pensamentos maus, de inveja, de prostituição, de violência, todas essas coisas são condenáveis diante de Deus, até os pensamentos. A palavra de Deus ela vai dizer, deixa o perverso o seu mau caminho e o ímpio os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor que é grandioso em perdoar. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê o quanto nós somos pecadores. É como se a gente estivesse se aproximando ali da luz. A gente está diante de um espelho e se tiver a luz apagada, nós não conseguimos ver nossas imperfeições ali diante daquele espelho. Se o cabelo está arrumado ou não, se há alguma coisa que tem que arrumar ali no rosto, sobrancelhas, nariz. Mas quando a gente acende a luz, que a gente olha, a gente vê que precisa ser corrigido. E assim é a vida de todo aquele que anda com Deus. Para encerrar, na bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, se Deus já tem trabalhado assim na sua vida, você sente teu pecado, tem se arrependido diante de Deus, você é feliz, é bem-aventurado por saber que é pobre espiritualmente falando. E indo para Jesus, meu irmão, se arrependendo, meu irmão, minha irmã, teu é o reino dos céus. Por que somos felizes? Nós que reconhecemos o nosso pecado, nosso erro, e que Jesus ele é o Salvador. Porque já é nosso o reino dos céus. Jesus veio falar aqui de um reino não carnal, mas de um reino interior. Hoje e no futuro, a vida eterna. Então tira teus olhos desse mundo. O mundo vai oferecer prazeres. O mundo vai nos magoar. O mundo vai querer nos destruir, nos mudar, nos transformar. Esse mundo, meu irmão, quer nos afastar de Deus. Mas feliz é aquele, bem-aventurados são aqueles pobres de espírito, que reconheceram que estão nesse mundo que é pobre espiritual. Essa palavra pobre significa mendigo. Existem algumas palavras no Novo Testamento grego que significam pobres. E essa que Jesus usa aqui é aquela que significa pobre no nível mais baixo, mendigo mesmo, carente de Deus. Esse mundo é mendigo, espiritualmente falando. Nós também somos mendigos espirituais. Mas graças a Deus que há um Senhor que estendeu a sua mão para nós com as riquezas da sua graça e nos chama para a sua maravilhosa salvação. Bem-aventurados são aqueles, muito felizes são aqueles que reconhecem a pobreza espiritual, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não será, mas é. Jesus falou de um reino que já é um reino espiritual, um reino invisível, e haverá de ser também na sua plenitude no futuro. E Ele quer que você seja um bendito do Pai, possuindo esse reino por herança. E faça isso, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. Você fazendo isso, reconhecendo que é um pecador, decidindo não deixar mais o mundo te corromper, você vai receber de graça essa salvação maravilhosa. Basta se entregar a Ele, meu irmão e minha irmã. É Ele quem faz. Se aproxime do Senhor nesse momento. Ore comigo. Em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Se não, ore com a sua mente. E diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga para Ele, eu me arrependo, Senhor. E reconheça a minha pobreza espiritual.
Reconheço que sem Ti, meu Deus, eu estou perdido em um mundo perdido, como reconheceu Isaías. E eu te peço, em nome de Jesus, me perdoa. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, me transforme, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Em nome de Jesus. Que a partir desse momento você possa fazer parte daquele grupo que Jesus falou, dizendo: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mas eles saíram do mundo e vieram para Deus através do Evangelho, desse maravilhoso Evangelho. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.